Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Revista da Bíblia. Arqueologia Bíblica. O terremoto de Israel, século VIII a.C. Amós e Zacarias mencionam um terremoto no tempo do rei Uzias. Seus efeitos foram descobertos nas escavações em Tel Agol, no vale de Jezreel. Transformou a cidade, fortificada por séculos para se defender contra a ameaça síria, em uma pobre cidade de invasores que não conseguiu se recuperar. A Bíblia menciona 2 vezes um terremoto que ocorreu durante o reinado do rei Uzias de Judá, século 8 a.C. O livro de Amós usa o terremoto para estabelecer o ano em que Amós começou a profetizar. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós 1:1. Evidências arqueológicas desenterradas em Tel Agol, no vale de Jezreel, confirmam este terremoto e mostram seu impacto devastador no assentamento, destacando por que o terremoto causou tanta impressão nos autores bíblicos. A cerca de 14 quilômetros a nordeste da moderna Fula, o assentamento no topo da colina da Idade do Ferro em Tel Agol, deve sua importância no início do primeiro milênio antes de Cristo à sua localização estratégica, controlando uma enorme seção do Vale de Jezreel, bem como aos seus solos férteis. Uma escavação de salvamento de 2014 da Autoridade de Antiguidades de Israel encontrou 3 estágios de fortificação datados do local da Idade do Ferro II, do século X ao século VIII a.C., e descobriu o impacto do terremoto no assentamento. O estágio mais antigo da fortificação do local era uma enorme muralha de pedra. Os arqueólogos descobriram alguns segmentos de uma única camada de pedra ao longo de um trecho de 16 metros. Em sua extremidade oeste, formava a base para uma superestrutura, abrangendo parte de um pódio ou uma plataforma alta. Apesar da exposição limitada desta enorme muralha, podemos supor que foi usada como parte de uma muralha de fortificação ou uma torre para o sul. Tal fortificação provavelmente foi útil nas constantes guerras de Israel com seus vizinhos, como as políticas aramaicas ao norte. No entanto, sua construção aqui se encaixa em um padrão mais amplo de Israel se fortalecendo contra incursões assírias. Em direção ao final do século X a.C., o rei Adad-nirari II, 911–891 a.C., estabeleceu o Império Neo-Assírio, e ele e seus sucessores começaram a invadir e eventualmente conquistar o Levante. Especialmente notável neste período foi o rei Salmaneser III, 859–824 a.C. Embora ele não seja mencionado em lugar algum na Bíblia, fontes acadianas registram pelo menos 2 de suas incursões contra Israel. O monólito Kurk, uma inscrição real em acadiano, descreve a Batalha de Karkar, 853 a.C., que o rei Salmaneser III da Síria lutou contra uma liga de exércitos levantinos. Ahab de Israel é listado em terceiro, depois de Damasco e Hamat, por ter trazido 2.000 carruagens, 10.000 soldados. Outra inscrição real de 841 a.C., conhecida como Obelisco Negro, descreve como o rei Jeú de Israel pagou tributo a Salmaneser III. A obediência de Jeú é graficamente representada lá. Outra versão deste texto aparece em uma laje de mármore em Ashur, na qual Salmaneser III afirma explicitamente que marchou através de Israel. Eu marchei até as montanhas de Auran, cidade sem número, eu destruí, derrubei e queimei, e levei seus despojos. Marchei para o monte Baali-Razi, à frente do mar voltado para Tiro, e ali ergui minha estela real. Recebi tributo de Baali-Manzari de Tiro, e Jeú, filho de Onri. O Aura refere-se a Jebel Ed-Druis, nas modernas colinas de Golã e no sul da Síria. Assim, as cidades sem número eram cidades israelitas. Além disso, quando ele marchou para o Monte Baali-Razi costeiro, hoje Roja Nicra, do Aura, ele teria usado o Vale de Jezreel como sua rodovia, e assim teria literalmente passado por Tel Agol com este exército. O texto não menciona sua conquista de locais nesta região, o que é melhor explicado pelo fato de Jeú ter se submetido a Salmaneser e lhe pago o tributo. Essas campanhas ilustram os problemas políticos internacionais que Israel enfrentou neste período.
O terremoto que destruiu Tel Agol é quase certamente o mesmo mencionado no texto bíblico. Se for o caso, podemos usar as informações da Bíblia e as descobertas arqueológicas em Tel Agol para datar este terremoto para a primeira metade do século VIII. Amós e Zacarias situam o terremoto durante o reinado de Uzias de Judá, no século VIII a.C. Amós também se refere ao reinado de Jeroboão II de Israel, 785-745 a.C. A cerâmica encontrada nas casamatas consiste de itens produzidos localmente, familiares do século VIII a.C. Finalmente, sabemos que o terremoto deve ter ocorrido no século VIII a.C., pois foram feitos reparos após o terremoto, e no final do século VIII a.C., o local foi abandonado, em consequência da conquista da Galileia por Tiglat-Pileser III, 745-727 a.C., como descrito no Livro dos Reis. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Síria, veio e conquistou Ijon, Abel-Betemaaca, Janoa, Quedes, Razor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. 2 Reis 15:29. A referência bíblica ao terremoto é o único registro em fontes antigas de um terremoto que pode ser claramente apoiado por vestígios arqueológicos, tanto em Tel Agol quanto em outros locais israelitas. Esse artigo é da arqueóloga Nurit Feig, pesquisadora e escavadora da Autoridade de Antiguidades de Israel, IAA, onde trabalha desde 1980. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado, e até o próximo vídeo.